Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com grande alegria, nós, nesse acampamento Revolução Jesus, queremos iniciar nessa manhã colocando para você aquilo que é o tema desta pregação, o desejo que está no nosso coração, no coração de cada um de nós. Quero um amor maior. Nós somos feitos para amar, viemos a esse mundo para amar. Só que infelizmente a gente fica revirando a lata do lixo e procurando amores onde eles não se encontram. Então a palavra que eu gostaria de deixar nesta manhã é exatamente esta revolução que Jesus quer fazer na nossa vida. Ou seja, revolução no sentido de que nós estamos voltados para o lugar errado e precisamos nos voltar para um lugar correto. Esta revolução, na linguagem cristã tradicional, nós chamamos de conversão. Nós precisamos nos converter. E por que precisamos nos converter? Porque nós queremos ser felizes. Vamos um pouco parar para pensar a respeito dessa realidade. Todos nós queremos ser felizes. Não existe ser humano, não existe ninguém na face dessa terra que não queira ser feliz. Até mesmo as pessoas que vivem as coisas mais desregradas, vivem e vão atrás disso porque querem ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Esse é o anseio mais legítimo, este é o anseio mais verdadeiro, esse é o anseio mais direto que nós temos no nosso coração. Nós queremos ser felizes. E é exatamente porque nós queremos ser felizes que nós pecamos tanto. As pessoas não se dão conta disso, que nós pecamos exatamente porque queremos ser felizes. Por que é que alguém rouba? Por que é que os assaltantes, os ladrões de banco assaltam o banco e roubam dinheiro? Porque eles acham que nos bens materiais eles vão encontrar felicidade. Por que é que alguém comete adultério? Porque acha que naquela relação sexual com a esposa do outro, com o marido da outra, vai encontrar felicidade. Por que é que alguém consome as drogas? Por que você vai atrás das drogas? Porque você acha que ali tem felicidade. Todo mundo está buscando a felicidade. Até os assassinos buscam a felicidade. Porque se eles matam alguém, é porque acham que aquela pessoa está impedindo a sua felicidade de acontecer. Todo mundo busca a felicidade. Mas desses exemplos que eu dei, você já consegue notar perfeitamente. A gente busca a felicidade, mas termina buscando a felicidade no lugar errado. Nós terminamos buscando a felicidade onde ela não se encontra. Buscando a felicidade e batendo a porta da felicidade errada. É por isso que a palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo, quer dizer isso. Hamartia, em grego, significa errar o alvo. Então, se você for olhar a Bíblia, nas línguas em que a Bíblia foi escrita, a palavra pecado, seja no Novo Testamento em grego, hamartia, seja no Antigo Testamento em hebraico, o verbo hatá, quer dizer errar o alvo. Pecado é isso, pecado é errar o alvo. Se você pega lá no Antigo Testamento, tem um texto da Escritura que diz assim que os filhos da tribo de Benjamim eram tão bons no arco e na flecha, que eles eram capazes de atingir um alvo distante, não sei quantos metros, sem pecar. Ou seja, sem errar o alvo. Nós temos uma finalidade na nossa vida. Nós temos uma razão de ser na nossa vida.
E a razão de ser da nossa vida é um amor maior. A razão de ser de nossa vida é o amor de Deus. E nós encontramos nesse amor a felicidade plena, perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. É em Deus que nós encontramos a felicidade da nossa vida, mas nós continuamos buscando essa felicidade onde ela não se encontra. Aqui que está o problema, aqui está a dificuldade. Nós vamos dando cabeçadas e vamos errando o alvo da nossa vida. Não existe problema mais sério na vida do jovem do que esse problema do sentido da sua vida. Você já parou para pensar por que é que hoje em dia a juventude é tão inquieta com relação à sua própria vocação? Antigamente as coisas eram bem simples. O sujeito com 14 anos de idade colocava na cabeça: eu vou ser aviador. E de fato ele era. De fato, ele colocava na cabeça com 14 anos de idade: eu vou ser aviador. E ele então seguia aquele caminho e ele chegava lá. Hoje, com 30 anos de idade, o sujeito está trancando a matrícula pela 5ª vez na universidade porque ele não sabe qual é o curso que ele vai fazer. Chega com 35, ele se forma e diz: ah, não é isso. E faz vestibular outra vez. E assim vai passando uma vida de estudante. Por que é que nós temos tanta dificuldade de discernir a nossa vocação? Por que nós temos essa dificuldade imensa? Por uma razão muito simples. O problema não é como você vive. O problema é por que você vive. As pessoas estão procurando ser felizes. Então, como é que eu estou vivendo? Ah, eu vou viver sendo engenheiro. Então ele vai lá, se matricula na faculdade de engenharia, chega, recebe o diploma, começa a praticar sua profissão. Ah, não estou gostando desse jeito como eu estou vivendo. Pede conta do emprego, se matricula em outra faculdade. Ele vai ser agora advogado. Então ele estuda direito, se forma, faz o concurso para a OAB, passa, porque é inteligente, começa a advogar. Ah, não é isso. Acho que eu errei. O meu jeito de viver não é assim que eu quero viver. O como eu vivo. E se a sua insatisfação não é nesse campo vocacional: não, mas eu estou contente com a minha profissão. Mas aí você fica descontente com a sua esposa. Ah, eu não, acho que não é essa mulher que eu precisava. Você vai e pede divórcio. E casa outra vez. E depois você pede divórcio a 2ª vez e casa a 3ª vez. Aí chega uma hora você diz: ah, acho que o problema é que eu não deveria casar. Né? Eu vou viver amizades coloridas por aí. Eu vou viver uma vida livre, porque eu sou feito para ser livre. Eu quero ser livre, eu não quero compromisso com ninguém. E não adianta, você vai mudando o jeito como você vai vivendo. Eu vivo de um jeito, eu vivo do outro. Então você vive de cabeça para cima, de cabeça para baixo, pelo avesso. Você vai mudando a sua vida. O como eu vou vivendo, você vai mudando. Mas o problema é que você muda o como você vive e o problema só muda de endereço. Está entendendo? Só muda de endereço. Você diz: ah, não, é essa família que eu tenho que está errada. Você vai e busca outra família. E o problema só muda de endereço. Ah, são os meus amigos. Você muda de amizade. Você muda de tribo. Você muda de opção. Ah, eu era punk, agora eu quero ser emo. Entendeu? Não, agora eu quero ser gótico. Você vai mudando de tribo. E o problema só muda de endereço. Você diz: não, eu acho que o negócio é o seguinte, é que eu estava tentando a vida como heterossexual, mas eu acho que eu tenho a tendência homossexual. Aí você muda de opção sexual e diz: não, eu quero agora tentar com o mesmo sexo.
Aí vê que não é aquilo. Aí diz, não, vai ver que o problema é que eu não sou hétero e nem sou homo, eu sou bi. Aí daqui a pouco você quer ser trans, ultra, mega, power, sei lá o que você quer ser. Entende? E o problema é que só vai mudando de endereço. Porque o importante, gente, não é como você vive, é que você precisa de um porquê viver. Se você tem um porquê viver, o como vai se adequar a esse porquê. Se você tem um alvo, se você tem uma meta, os métodos, os meios da sua vida, o jeito de você viver vai se adequando. Quando você vive para Deus, sua vida adquire um sentido. E lá vem eu sabia, ia terminar em papo de padre, né? Conversa de padre, tem que terminar em Deus. Porque Deus. Padre, sai dessa, né? Resolve o meu problema aqui, vamos ficar no mundo real, né? Vamos pôr o pé no chão. Esse negócio de Deus, o céu, o paraíso, cai fora. Isso aí é conversa para boi dormir. É? Conversa para boi dormir? Então vamos lá. Vamos tirar a prova dos 9. Me diz uma coisa. Qual é o sentido da sua vida? Eu tenho um sentido muito prático na minha vida, eu sei. Eu estou fazendo a faculdade, porque eu quero arranjar um bom emprego, numa empresa multinacional, ganhar pelo menos o meu teto salarial vai ser de pelo menos uns $10.000, né? E eu vou ter dinheiro. Aí eu me caso, e aí eu vou sustentar minha família num padrão de vida elevado. Pronto, esse é o sentido da minha vida. E depois? Bom, depois a gente continua, vai nascer os filhos, né? E os filhos a gente vai educar. Muito bem. E depois? Bom, depois os meus filhos vão fazer faculdade, eu vou fazer de tudo para eles terem um emprego também. Se realizarem. E depois? Bom, depois a gente envelhece, eu vou aposentar, certamente vou ter uma poupança boa, né? E vou então, depois que eu me aposentar, eu vou ter possibilidade de desfrutar a vida, né? Eu já comprei, nessa altura, já devo ter comprado uma casa em Miami, né? E vou aproveitar a vida entre Miami, Cancún, né? Eu vou aproveitar a vida porque, no final das contas, já vou ter idade, né? Lá pelos meus 60 anos, me aposento. Tranquilo, vou. E depois? Bom, depois a gente envelhece, né? E depois? Depois a gente morre. E depois? O problema, gente, é que existe esse último depois. Esse último depois, o depois da morte, se você não parar para pensar nisso, a falta de resposta desse último depois torna insensato todo o resto. Porque você passou a sua vida inteira lutando contra a morte. Porque é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós lutamos contra a morte. Pense bem nas suas ações diárias. Pense no que é que você faz. Por quê? Por que é que você toma banho? Hoje de manhã eu tomei banho, hein? Vocês, quando eu morrer, vocês escrevam entre as minhas várias virtudes heróicas. Padre Paulo tomava banho todos os dias. Virtude heróica. Eu devo confessar que eu não gosto muito de tomar banho, mas tomo banho todo dia. Tomo banho direitinho. Minha mãe está assistindo essa palestra agora, ela sabe que ela me educou direito. Mas, por que você toma banho?
porque você não quer ficar sujo, e a sujeira, a falta de higiene, significa que você pode contrair uma doença. Em última análise, você não quer ficar doente. Por que é que você come? Eu tomei café da manhã hoje. Vocês tomaram café da manhã também? Graças a Deus. Tomei café da manhã, comi um cuscuzinho esperto, né? Ficou com inveja do meu café da manhã, né? Tudo bem. Comi um cuscuz, um ovo frito, gostoso. Cuscuz tinha até orégano. É chique. Por que é que eu tomei café da manhã? Porque se eu não comer, eu adoeço e morro. Por que é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para quê? Nós trabalhamos para comprar roupa. Por que é que você tem roupa? Em última análise, nós usamos roupa porque a roupa nos protege do frio, nos protege do calor. Porque se você não tiver roupa que protege você, provavelmente você também adoece e morre. Por que é que você tem casa? Por que é que nós não vivemos pendurados nas árvores? Mas até os índios têm as suas casas e nós queremos casa. E quem não tem casa termina achando algum lugar debaixo da ponte. Por que é que nós precisamos de casa? Porque se você ficar no tempo, se você ficar vítima das intempéries, você adoece e morre. Então veja, nós passamos a nossa vida inteira lutando contra a morte. Você ganha o seu salário e gasta a maior parte do seu salário em coisas que vão te trazer vida. É roupa, é casa, é comida, é médico, seguro de vida, seguro, previdência social, né? Alguma coisa, você gasta dinheiro com médico, até o dinheiro da formação, com estudo, isso, aquilo, serve para você depois ter um emprego e você poder trabalhar, ganhar mais dinheiro para poder lutar contra a morte. É o nosso esforço. Nosso esforço, basicamente, tudo aquilo que você faz é para lutar contra a bendita da morte. E no entanto, meu irmão, você morrerá. Uns mais cedo, outros mais tarde. Eu espero que você morra o mais tarde possível. Mas não adianta você disfarçar esse problema. Não adianta você disfarçar o problema de que sua vida precisa ter um porquê, um sentido. E a verdade é esta. A verdade é que, se a minha vida tem sentido, o sentido tem que estar fora da vida. Essa é a lei da lógica. Veja, o sentido de uma coisa tem que estar fora da coisa. Por que é que você tem sentido ir para a escola? Tem. Por quê? Porque depois da escola eu consigo ir para a faculdade. Então o sentido da escola está fora da escola. É faculdade. Tem sentido você ir para a faculdade? Tem. O sentido da faculdade é você ir para o emprego, para o trabalho. Então o sentido da faculdade está fora da faculdade, que é no trabalho. Tem sentido você trabalhar? Tem. O sentido de trabalhar é você sustentar sua família, pagar suas contas, conseguir progredir na vida. Então o sentido do trabalho está fora do trabalho. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Aprenda essa lei. Isso é uma lei real. Não sou eu quem estou inventando. Não é o meu delírio de padre. Não, isso é real. Qualquer coisa. Qual é o sentido do microfone que eu estou segurando? O sentido do microfone que eu estou segurando é você poder ouvir a minha voz, que é ampliada e depois é transmitida na internet, na rádio, na televisão. Esse é o sentido do microfone. O sentido do microfone está fora do microfone. Qual é o sentido da sua vida? Você tem duas alternativas, não três, duas alternativas. A primeira alternativa: sua vida tem sentido, então o sentido da sua vida está fora da vida. Segunda alternativa: não existe nada fora da vida, então sua vida não tem sentido. Os filósofos existencialistas, eles têm razão quando eles dizem
que se Deus não existe, se não existe céu, se não existe nada depois dessa vida, a única reação possível diante desta vida é a angústia, é a ansiedade, é a náusea. Os existencialistas, nesse ponto, eles têm razão. Se Deus não existe, comece a se angustiar. Se Deus não existe, a vida é um absurdo. Se Deus não existe, esta vida é uma piada de mau gosto. E nós precisamos então nos perguntar: essa vida tem sentido? Qual é o porquê? Por que eu vim aqui? Por que eu vim a este mundo? O que é que eu estou fazendo neste mundo? E nós temos uma capacidade enorme de nos enganarmos, de nos iludirmos, porque essas perguntas que eu estou fazendo aqui são perguntas dolorosas. Essa palestra aqui é capaz de mudar toda a sua vida. Se você prestar atenção nessas perguntas que eu estou fazendo, isso daqui é capaz de virar sua vida pelo avesso. Porque se você prestar atenção nessas perguntas que eu estou fazendo, você vai ser capaz de notar que a sua vida, talvez, até agora, tem sido insensata. Tem sido absurda. A vida é insensata, absurda. Então, qual é o sentido da vida? Eu quero propor para vocês hoje uma resposta para essa pergunta, e uma resposta que se esconde no lugar que talvez você menos suspeite. É uma resposta que se esconde dentro da sexualidade, do sexo. Como o sentido da vida se esconde dentro do sexo? O padre ficou doido agora. O sentido da vida se esconde no amor. E o sexo tem alguma coisa a ver com amor. Deixa eu explicar para você. Vamos olhar para o sentido da história humana inteira. Bom, se você é cristão, se você crê nas Sagradas Escrituras, se você crê na Bíblia, né, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você é cristão, fala assim comigo: eu sou cristão. Eu creio que o sentido de tudo foi revelado por Deus e está nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Se você for olhar para a Bíblia, você vai encontrar que a Bíblia inteira foi escrita entre 2 matrimônios. Qual é o primeiro livro da Bíblia? É o Gênesis. E no primeiro livro da Bíblia está ali narrada a união de Adão e de Eva. Deus fez o mundo. Primeiro ele fez a luz e viu que era bom. E depois ele foi fazendo mais coisas e viu que era bom. E foi fazendo mais coisas e viu que era bom. No 6º dia, ele fez o homem e a mulher e viu que era muito bom. A Bíblia começa narrando coisas boas. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom. Mas tem um momento ali no início da Bíblia que diz assim: não é bom. E o que é que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Façamos uma companheira. Aí Deus vai e faz desfilar na frente de Adão toda a criação, todos os animais, né? O leão, o hipopótamo, a girafa, né? Toda a criação, os peixes, os pássaros, as galinhas, os avestruzes, as formigas, os gafanhotos, o macaco. E o homem não encontrou nenhuma companheira nesses animais. Sabe por que Adão não encontrou nenhum companheiro nesses animais?
Porque Adão não era cientista no século 21. Se Adão fosse cientista no século 21, ele ia olhar para a macaca e ia dizer assim: olha como é parecida comigo, minha companheira, minha amiga. Mas ao contrário, Adão não era idiota, como alguns cientistas do século 21. Ele era um pouquinho mais inteligente. Porque Adão, nessa fase, nessa altura do campeonato, não estava ainda cego pelo pecado original. Ele conseguia ver as coisas do jeito que Deus queria. Adão vê toda a criação, Adão vê todos os animais e nota a sua profunda solidão. Ele não encontrou uma companheira. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Por isso Deus implantou no homem, logo no início, na criação, uma solidão. Uma solidão. E quando então Deus faz a mulher, Adão então faz a primeira poesia de amor. É verdade que era uma poesia um pouco arcaica, né? Está lá escrito assim: esta sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Se você vai namorar, por favor, eu não aconselho que você faça essa poesia para sua namorada, que é um pouquinho arcaica, né? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Tudo bem. Mas foi a primeira poesia de amor em que Adão diz: puxa vida, que bom, uma companheira. Mas essa companheira não conseguiu apaziguar todos os anseios de Adão. Por quê? Porque o relacionamento de Adão e de Eva, aquele casamento de Adão e de Eva, era simplesmente um sinal, era simplesmente uma flecha, era simplesmente uma seta que aponta para o sentido da história, o sentido da existência humana, o sentido de tudo. O relacionamento de Adão e de Eva aponta para um futuro. Qual o futuro? Bom, o futuro foi revelado para nós cristãos. Até aqui, isso que eu estou dizendo de Adão e de Eva, qualquer ser humano é capaz de perceber que o homem tem um anseio, precisa de companheiro. O homem tem solidão, o homem se sente profundamente só, ele quer companhia. Mas também, qualquer ser humano é capaz de perceber que esse anseio não consegue ser apaziguado pela união homem e mulher. Quando você conhece a sua namorada a primeira noite, aquela mágica, né? Você olha para ela, ela olha para você, faísca nos olhos. Aquele olhar mágico. Uau! Isso derrete o coração. Ali parece que você encontrou o sentido de tudo. Casa com ela para você ver. Na verdade, o relacionamento entre o homem e a mulher é uma promessa. É uma promessa de algo mais. O relacionamento de homem e de mulher sempre, gente, sempre deixa um gostinho de quero mais. E se você continuar insistindo que é o relacionamento entre você e sua esposa, entre você e seu esposo, que vai apaziguar o seu coração, sabe o que vai acontecer com o seu relacionamento? O que vai acontecer com o seu matrimônio? O seu relacionamento matrimonial vai se deteriorar em cobrança. Cobrança. Você vai e diz para sua mulher: eu quero ser feliz, você tem que me fazer feliz. Daqui a pouco essa frase se transforma numa outra frase, que é a seguinte: eu não sou feliz por sua culpa. É ou não é verdade? Cobrança. Cobrança, 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 cobrança. Gente, deixa eu dizer para vocês, isso eu sempre digo quando eu faço o curso de preparação para casamento, quando vem os noivos, né?
casais de pombinhos, que beleza, vamos se casar. Aquela coisa tão bonita de ver os dois de mãos dadas, sentados lá, assistindo o curso de preparação para o casamento. Ele olha para ela olha para ele. Aí eu pergunto para os casais de pombinhos: quem vai se casar para ser feliz? Aí eles levantam a mão: eu digo: má notícia. O casamento não fará você feliz. Não fará. Claro que há alguma felicidade no casamento, não estou dizendo que não tem. Alguma felicidade tem, senão a gente não casava, evidente. Mas o que acontece é o seguinte: aquele anseio de felicidade plena, aquela vontade de felicidade perfeita, aquela vontade de felicidade absoluta, não consegue ser apaziguada pelo casamento. E não é porque você errou de mulher ou errou de marido, não. E aqui está uma das razões dos divórcios, não é? A maior parte dos divórcios é gerado pela simples convicção de que eu escolhi a pessoa errada porque eu não estou conseguindo ser feliz. Aí o cara divorcia, casa com outra e nota que o problema só mudou de endereço. Agora ele não está feliz ao lado de outra. Não, padre, mas o senhor está sendo muito pessimista, porque no meu casamento nós somos felizes. Veja, no seu casamento você é feliz se você, no seu casamento, não é pretensioso, não é pretensiosa. Se você não cobra do seu marido a felicidade perfeita, se você não cobra da sua esposa a felicidade perfeita, aí você consegue alguma coisa. Ou seja, os casais que conseguem viver em harmonia são os casais que desistiram de encontrar a felicidade perfeita no casamento. Por quê? Porque Deus não fez o casamento para dar a felicidade perfeita. A felicidade perfeita, ela foi revelada aos cristãos. E eu estou segurando para falar o negócio. E eu vou falar agora. Na primeira página da Bíblia, eu tenho o casamento de Adão e Eva, que aponta para a última página da Bíblia, onde um outro casamento é descrito. O casamento entre Deus e a humanidade. As núpcias do Cordeiro. Deus veio a este mundo. Deus se fez carne, Deus nasceu, Deus veio nos visitar, Deus veio até nós. O sentido da vida que estava fora da vida, veio para dentro da vida. O sentido da vida, essa é a descoberta cristã. Quando nós lemos a primeira página do Evangelho de São João, diz assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra que está escrito lá em grego é logos. Logos pode ser traduzido como palavra, como verbo, mas pode ser traduzido também como sentido. Logos, quando você diz uma coisa não tem sentido, você diz não tem lógica. Logos, não tem logos. O sentido da vida se fez carne e veio nos visitar. Aquilo que por definição está fora da vida. Essa é a pretensão da fé cristã, essa é a maravilha da fé cristã. Enquanto os outros homens e mulheres desse mundo que não são cristãos vivem às apalpadelas buscando o sentido da vida que necessariamente está fora da vida. Enquanto os outros homens e mulheres desse planeta ficam esperando que talvez depois da morte aconteça um sentido, que talvez depois da morte apareça o sentido de nossas vidas, nós cremos, nós cristãos sabemos que o sentido de nossas vidas veio nos visitar. E ele não é uma utopia, não é uma coisa distante, não é algo longe, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, presente e vivo no nosso meio, na Eucaristia, na sua igreja. O sentido da vida veio nos visitar. Para quê?
para nos dizer, para nos alimentar, para nos animar, para que a gente tenha coragem, não desista e caminhe para aquele casamento último, para aquela união derradeira, para aquela realidade última que está lá no céu. É por isso que a vida da igreja, ela é agraciada por duas vocações, dois tipos de vocação: a vocação para o casamento e a vocação para o celibato. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu celebro um casamento, o casal que está ali se casando e o padre que está ali abençoando o casamento tem uma mensagem um para o outro. Eu, quando olho para o casal que está se casando, eu que sou celibatário, eu que não sou casado, o que é que aquele casal está dizendo para mim, padre? O que é que um casal de esposos cristãos, felizes, santos, realizados, está pregando e dizendo para mim, padre? O que é que um casal cristão diz para o padre? O casal cristão, ele é uma pregação, ele é um sacramento, ele é um sinal, ele é uma palavra que diz assim: nós fomos feitos para um matrimônio, nós fomos feitos para uma união, nós fomos feitos para uma verdade de amor profundo, onde dois se tornam um, numa união perfeita, santa. Que beleza! Nós fomos feitos para casar. O casal está dizendo para o padre: ó, seu padre, o senhor que é celibatário, o senhor que não se casou, saiba, o senhor foi feito para casar. E é verdade. E é isso que o casal está dizendo para o padre. E o que é que o padre diz para o casal? Quando o casal se casa, o padre, com a vida dele, o padre está dizendo: é verdade, nós fomos feitos para casar, mas saiba de uma coisa: enquanto esse mundo for mundo, nós seremos sozinhos. Vejam, eu não preciso dizer para vocês, mas aquilo que vocês imaginam é verdade. O celibato, a vida de um padre, aspas, solteiro, a palavra solteiro é errada. Você não pode usar a palavra solteiro para padre. Eu, quando tenho que preencher esses formulários, eu me revolto. Né? Formulário tem lá opção: casado, solteiro, viúvo, divorciado. Tem todas as opções, menos a minha: celibatário. Eu não sou solteiro. Solteiro é um cara que está solto. Eu não estou solto. Eu tenho uma aliança. Eu tenho um compromisso. Eu tenho uma aliança de amor. Eu não estou solto, eu não estou à disposição. Meninas, o sinal não está verde. Está vermelho. Está entendendo? Está vermelho. O solteiro está com sinal verde. O noivo está com sinal amarelo. O casado está com sinal vermelho. Não está à disposição. Fechou para balanço. Então vejam, nós temos essa realidade de que o padre tem uma aliança com Deus e ele vive a solidão. O que eu estou dizendo para vocês é verdade aquilo que vocês imaginam. A solidão do celibato é real. Nós, como padres, sofremos uma certa solidão. E é interessante que a igreja pede, eu fui reitor do seminário durante 15 anos, o Código de Direito Canônico pede que os formadores dos seminários não escondam aos seminaristas nenhuma das dificuldades inerentes à vida celibatária. Ou seja, o cara vai ser padre, no tempo de seminário, ele tem que ser advertido, ele tem que ser admoestado, ele tem que ser avisado pelo formador: olha aqui, meu irmão, o sacerdócio é bonito, celibato é lindo, mas é um osso duro de roer. Aliás, precisa dizer isso para os casados também, tá?
Mas vejam, a coisa, existe sim solidão no celibato. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa, de quem tem quase 20 anos de padre, portanto, eu tenho quase 20 anos de confessionário, hein? Quando eu estou na minha paróquia, lá na Arquidiocese de Cuiabá, eu me sento todos os dias no confessionário, todos os dias. Então eu tenho alguns quilômetros rodados de confissão. E eu sei que essa mesma solidão que vive o celibatário, também vive o casado. Quem é casado também é sozinho, só que às vezes não nota isso. Quem é casado é sozinho, mas porque é sozinho, tem uma tendência de ficar colocando a culpa no outro. Eu estou me sentindo sozinho, culpa sua. Você, aí vem as mulheres, né, reclamar dos maridos. Você não me dá atenção. Eu cortei o cabelo, você nem notou, né? Eu comprei essa roupa aqui, você nem disse que é bonita. Eu coloquei um perfume novo, você não notou, etc e tal. A culpa é sua. E os maridos colocam a culpa na mulher. Porque nós não somos felizes porque não tentamos ainda aquela última posição sexual do Kama Sutra. Não é? Porque a gente tem que fazer sexo plantando bananeira. E aí eu não sou feliz porque você não me satisfaz na cama. É por isso que eu busco na pornografia, é por isso que eu busco na mulher do vizinho. Gente, parem de se machucar, cobrando e esperando do outro aquilo que nós não somos capazes de dar. O padre, na sua solidão de celibato, diz: é verdade, nós somos feitos para um casamento, mas para um casamento eterno e perfeito em Deus. O padre é alguém que diz: estou esperando este casamento, como todos vocês casados devem esperar também. Quando Jesus diz assim: no reino dos céus não há casamento. No reino dos céus serão como anjos. No reino dos céus nem o homem vai se casar, nem a mulher vai se dar em casamento. Serão como anjos. Quando você chega e diz para algumas pessoas: olha, no reino dos céus não vai ter casamento, geralmente a reação das mulheres românticas diz assim: então quer dizer que no reino dos céus não vai ter casamento? E a reação dos homens é: quer dizer que não vai ter casamento? Mas a verdade é que o marido e mulher no reino dos céus vão estar unidos de uma forma muito superior ao casamento. No reino dos céus não vai haver casamento, não porque os dois vão se separar, mas é porque os dois estarão unidos em Deus. E a união com Deus vai ser tão perfeita, a união entre eu e Deus será tão perfeita, tão completa, tão maravilhosa, que eu estarei unido a todos vocês. E vocês todos estarão unidos a mim. E portanto os casados estarão unidos entre si numa união maior do que qualquer relação sexual poderia dar nessa terra. Meus irmãos, eu quero um amor maior. Esse é o tema dessa palestra, que quer apontar o sentido da nossa vida. E o sentido de nossa vida que está escondido na realidade sexual. O sentido de nossa vida que está escondido nesse anseio. Você que é jovem, rapaz ou moça, que tem dificuldade de viver a castidade cristã, deixa eu primeiro avisar para vocês: a história de castidade é difícil para todo mundo, tá? A castidade cristã é difícil para o solteiro, que tem que se abster do sexo. A castidade cristã é difícil para o celibatário,
que tem que consagrar sua sexualidade a Deus. Mas a castidade cristã também é difícil para o casado, que tem que ser fiel, não somente fisicamente, mas fiel no seu coração. A castidade cristã é difícil para todo mundo. Ainda mais quando nós consideramos que dentro da castidade cristã existe aquela realidade da fecundidade do casal, que é uma das maiores provas de fogo para a castidade do casal. A castidade do casal significa fazer sexo estando aberto à procriação. A castidade cristã é difícil para todo mundo. Ninguém embarque no casamento achando que a castidade cristã vai ser fácil. Quantas vezes já aconteceu de pessoas se casarem e no casamento dizer, agora tenho todos os meus problemas sexuais resolvidos. Não. Meus irmãos, a nossa vida de amor e de sexualidade neste mundo é uma vida desafiadora e difícil. Por quê? Porque nós somos feitos para um amor maior. Portanto, não é que você está fazendo sexo da forma errada. Não é que você encontrou o parceiro errado. Não é que você agora vai ter que sair mudando de parceiro. Não é isso. É que você está errando o alvo. O alvo, ou seja, errar o alvo significa pecado, não é isso? Pecado é errar o alvo. E errar o alvo é pecado. A sua vida ela tem um sentido. A sua vida ela tem um alvo. Ela tem um porquê. Você está indo para algum lugar. A sua vida ela não é um vômito, uma coisa sem sentido, um caos. Você não foi vomitado no mundo. Você não foi jogado nesse mundo. Os filósofos existencialistas, existe um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, não é? Ele criou uma palavra para dizer esse absurdo que é a vida humana, não é? Em alemão, a palavra, o verbo werfen, quer dizer jogar, né? Joga fora, joga no lixo. Werfen, jogar. Geworfen é uma coisa jogada. Ele então inventou a palavra Geworfenheit, ou seja, a jogadidade. Não existe isso em português. Ou seja, é a coisa de que nós somos jogados nessa vida. Essa característica do ser humano de que nós somos vomitados. Nós somos jogados numa existência caótica, sem sentido, sem porquê, sem razão, sem logos, sem objetivo, sem alvo. Mas por quê? Porque os existencialistas são ateus. Claro, se Deus não existe, qual é o sentido da sua vida? Não tem sentido nenhum. Porque ninguém te pensou, ninguém planejou, ninguém te deu uma vocação, ninguém te deu um alvo, ninguém te deu um porquê. Você só foi jogado. Mas Deus existe. Deus existe. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Se o seu casamento tem sentido, o sentido está fora do casamento. Se a sua vida tem sentido, o sentido está fora da vida. Se a sua vida tem sentido, o seu sentido tem que estar em Deus, tem que estar junto de Deus. Se a vida tem sentido, o sentido está na além-vida. Se a vida tem sentido, o sentido está para além. E é isso que diz o nosso anseio sexual. Quando você tem relações sexuais com a sua esposa e com o seu esposo, espera em Deus que seja isso, né? Quando você tem relações sexuais, em qualquer relação sexual, por satisfatória que ela seja, em qualquer relação sexual, por bem-sucedida que ela seja, existe sempre um anseio não respondido, existe sempre uma ânsia não atendida, um desejo não alcançado. Tem sempre algo que quer mais, porque o ser humano quer mais, nós queremos mais. E o que é que nós queremos mais?
Os homens do sexo masculino, os homens, muitas vezes erram tremendamente, porque colocam a culpa na mulher e diz, não, é que eu errei de parceiro sexual. E aí vai trocando de parceiro sexual, pulando de galho em galho, achando que vai encontrar aquela parceira, aquele parceiro sexual que irá satisfazer o seu anseio. Mas não é aí. As mulheres estão na mesma situação, só que uma situação um pouco mais complicada, no sentido seguinte, né? Os psicanalistas, uma das grandes perguntas que os psicanalistas até hoje tentam responder é: o que é que quer a mulher? Para o homem parece que é meio fácil, né? O que é que quer o homem? Ah, sexo, pronto. Está respondido. E para a mulher? Mulher é difícil. Por quê? Porque você diz, eu quero sexo. Aí você dá sexo para ela, diz, não, eu quero carinho. Aí você dá carinho. Não, eu quero aquela roupa que está na vitrine. Aí você dá a roupa. Não, eu quero aquele sapato. Aí você dá os sapatos. Não, não era isso que eu queria. Eu queria que você prestasse atenção em mim. Aí você dá atenção, mas não era isso que eu queria um filho. Aí ela tem um filho, diz, não era isso que eu queria outra coisa. Então a mulher, ela fica trocando de objeto de desejo o tempo todo. O homem é mais burrinho, né? O homem é mais burrinho e fica obcecado numa coisa só. Ele acha que é só aquilo, né? O cara acha que é no sexo, então ele fica lá martelando, pum, 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 pum. Ou então ele acha que o sentido da vida dele está no dinheiro, ele fica martelando naquilo, pum, 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 pum. Ou então ele acha que está no sucesso e ele fica martelando numa coisa só. O homem é meio obsessivo, ele fica obcecado por uma coisa só. A mulher fica variando, né? Feito uma borboleta. Variando. Mas os dois estão errando o alvo. Está entendendo? A miséria é comum. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. A miséria é comum. Nós fomos feitos para Deus. Pare de errar o alvo. Eu quero um amor maior. Eu quero um amor sem mancha, sem ruga, sem defeito, infinito. Um amor que só Deus pode dar. Esse é o sentido da nossa vida. É para isso que nós nascemos. É para isso que Deus nos colocou nesse mundo. Esse é o sentido. E que bom nós cristãos sabermos que esse sentido não está distante. O sentido se fez carne e veio morar no nosso meio. Vamos tomar posse dessa palavra. Fique de pé. Fique de pé, se coloque na presença de Deus, que é o sentido da vida que se fez carne. E diga assim: Senhor, eu quero um amor maior. Senhor, eu estou cansado de bater a cabeça na parede, de errar o alvo, de não encontrar o sentido da minha vida em tantos amores. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e veja que o seu coração é o coração de um mendigo. Porque diante de Deus nós somos todos mendicantes. Diante de Deus nós só podemos esperar que Ele tenha piedade desse nosso coração inquieto. Diante de Deus a gente só pode confessar nossa miséria e dizer: Senhor, eu procurei e não encontrei. Eu dependo de vossa misericórdia. Como mendigos com o pires na mão, se ponha diante de Deus, para que Ele lhe dê um sentido e um amor que não nos é devido, mas que somente pela graça dEle Ele pode nos dar. Somente Ele pode apaziguar o nosso coração, e nós não podemos nos apresentar diante de Deus como quem se apresenta diante de um balcão de serviço de assistência ao consumidor, exigindo os nossos direitos. Não, não são direitos. Diante de Deus nós esperamos na sua misericórdia. Então peça no seu coração, peça o dom desse amor, peça
que Ele vá consolando o seu coração e apaziguando o seu coração enquanto você caminha na direção desse sentido, desse amor maior, desse amor de Deus. Essa vida aqui, nós vamos nos consolando enquanto sabemos que nada nesse mundo irá conseguir apaziguar esse anseio infinito. Mas Ele vem, e Ele vem para nos dar a consolação, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o amor maior, para nos dar força de caminhar. Sim, Senhor, me apresento diante de vós como um mendigo, me apresento diante de vós necessitado do vosso amor, necessitado de vossa misericórdia. Vinde, Senhor, e consolai-nos. Amém. Com a mão no seu coração, vamos pedir a Deus esta graça do consolo de Deus que vê o nosso coração. Que o Senhor mesmo faça ressurgir em nós este sentido da nossa vida, da nossa existência, este anseio de céu, de eternidade, de um Deus que nos conhece, que nos ama e que pode fazer em nós o novo acontecer. Mas para isso é preciso que eu e você tomemos uma decisão. A decisão de lutar todos os dias, a cada instante, por esta fidelidade a Deus. É uma luta desigual. Se nós não temos sentido, se nós não temos um alvo, uma meta. Mas é uma luta possível se nós nos abandonamos em Deus. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. A mão
no seu coração, meu irmão, minha irmã. Diga: eu quero, Senhor, um novo sentido para a minha vida. Eu quero crescer cada vez mais no conhecimento de Deus na minha vida. Cura o meu coração, Senhor, porque hoje eu me decido a lutar pelo céu, pela eternidade contigo. Amém? Amém? Então aplauda esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado e diz: o céu é possível. O céu é para você. Aperta a mão desse irmão, dessa irmã e diz: o céu é para nós. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!